Bom dia, pessoal. Hoje é domingo. Eu acabei de acordar. A minha namorada acordou antes e ela preparou um café da manhã para nós. Então agora eu vou tomar um cafezão. E olha que mesa mais bonita, mais arrumada. Olha aí, galera. Pão de queijo, pastelzinho, bolo, café. Isso aí. Agora bora tomar um cafezão. Então, pessoal, agora já são quase 2h30, a gente tá indo dar uma volta. Já almoçamos, já tomamos café da manhã, como vocês puderam ver. Eu não gravei mais nada porque a gente ficou assistindo o filme. Agora vamos dar uma voltinha ali na beira da praia. Depois vamos voltar para tomar um café e eu vou começar a editar o vídeo. E minha namorada ainda tem que trabalhar de home office, né? Então, bora que bora. Bora fazer o cold start dele. Ó, bota ali, clica. Para o freio, segura. Bora que bora. Rolou um acidente aí, galera. Ó, filarada e... Algo deu. Outra lá na frente, ó. Olha aí, galera. A gente paramos aqui na beira da praia pra tirar umas fotos do Fusca. Aqui é um lugar bem calmo. Olha isso, o mar. Que maravilha, hein? Olha aqui, galera, como é da hora a praia aqui. Tem ninguém na praia. Deserto, deserto. Fuscão estacionado. Olha a paz desse lugar. A gente tirou muita foto, rapaziada, né? Gente, meu celular teve uma hora que ele começou a travar de tanto que a gente fica clicando assim, ó. Eu clicava, ele nem atendia mais, coitado. Olha que maravilha de lugar. Aqui, pessoal, pra quem conhece aquele Gabriel Breyer, né? É o youtuber, enfim. Ele mora aqui, ó. Nessas casas aqui, ó. Ele mora. Daí a casa dele é da hora que tem a vista pra todo esse horizonte. A vista da casa dele é bem top. Mas é aqui, ó. Da hora. Bem da hora, cara. É a primeira vez que a gente vem aqui. Um amigo nosso veio aqui, tirou foto do carro. E daí eu sempre quis vir. A gente sempre quis vir pra tirar foto do carro e tal. E agora a gente descobriu um novo lugar. E olha a paz que é pra dar uma caminhada na praia e tudo mais. E principalmente a vista, né? Olha isso. Olha aí, galera. Que paz. Então, galera, já voltei. Ó, o que que tem aqui na barra de pesquisa. Counter-Strike. Eu botei pra baixar. Agora são 3h30, né? Eu vou começar a editar o vídeo de ontem. Peguei um pedaço de bolo aqui, um café. Minha namorada tá aqui
trabalhando de home office, ela também pegou um pedaço de bolo, um café. Agora eu vou editar o vídeo e mais tarde eu volto. Então, pessoal, agora são 7 horas da noite, tá? E eu quero vir aqui para passar uma visão para vocês. Muita gente me pergunta e tem dúvidas sobre como que identifica pontos de liquidez válidos, né? E como que eu chego na tomada de decisão de realmente confiar em um ponto de interesse para fazer a operação. Tipo, como que eu identifico qual ponto de interesse eu vou entrar, eu tenho confiança, eu acredito que vai ser respeitado, tá? Então eu vou passar aqui no gráfico para vocês terem essa ideia, essa visão. Então, pessoal, eu vou gravar aqui no computador, tá? Eu vou gravar direto ao ponto, sem enrolar muito, beleza? Agora são 7 horas da noite, tá? Enfim, muita gente tem dúvida, pessoal. Ah, José, como que tu tem confiança em certo ponto para fazer uma entrada? José, como que você tem confiança em certo ponto de liquidez e acredita naquele ponto que vai ser capturado? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal. Não existe certeza de nada no mercado financeiro. O que a gente tem são probabilidades de acontecer certo movimento. Com base nisso, o que a gente faz? A gente confia na probabilidade, na matemática e faz a operação. Tem pontos que vai dar stop e tem pontos que vai passar reto e faz parte. Isso faz parte do mercado financeiro. Mas eu vou ensinar vocês aqui, tá? A como chegar numa conclusão de confiar em um ponto de entrada, beleza? Primeira coisa, o que eu faço? Desse lado aqui, eu tenho um gráfico diário, tá? Seja do Shaw, seja do EURUSD, qualquer par, qualquer ativo. Desse lado aqui, eu tenho o 1 hora e o 4 horas, tá? Eu fico alternando entre 1 hora e 4 horas. E desse lado aqui, eu tenho 15 minutos e os 5 minutos. Os 5 minutos é o meu tempo de execução. O que eu começo fazendo? Eu identifico o que o diário está me falando que quer fazer, tá? Então, a estrutura atual do diário é de baixa, tá? Eu venho relatando toda a movimentação do Shaw USD nos vlogs anteriores, tá? Então vocês podem ver que eu, basicamente, desde esse ponto que ele estava aqui, eu já tinha previsto toda essa movimentação, essa queda, enfim, tudo, absolutamente tudo está registrado no canal, tá? Enfim, no momento atual, pessoal, a gente tem uma estrutura de baixa, beleza? E, José, e agora, o que tu faz? A gente tem que ter em mente, pessoal, que o mercado, o combustível do mercado é o dinheiro. E aonde que se encontra o dinheiro? O dinheiro se encontra em topos e em fundos. Então, todo topo e todo fundo tem dinheiro que um dia vai ser capturado. Ó, todo topo, todo fundo tem dinheiro que um dia vai ser capturado, beleza? Com base nisso, no diário, a gente já identifica a intenção do preço. Se a gente identifica que tem um fundo aqui no diário e o preço está numa agressão vendedora, a gente já identifica que o preço tem grandes chances, grandes probabilidades de capturar esse fundo aqui antes de fazer a retração, tá? José, isso é 100% de certeza? Não, pessoal, são probabilidades. Então, a gente tem a probabilidade que o diário vem capturar esse fundo. Com base nisso, a gente não começa a comprar aqui agora, entendeu? A gente espera a captura de liquidez do fundo para depois começar as compras até os 50% da estrutura do diário. Os 50%, pessoal, muita gente me pergunta também, é uma Fibonacci, tá? Eu traço assim, beleza? Com essas configurações aqui, tá? 0, 1 e 0.5. Beleza? Sem fundo, sem legenda, absolutamente nada. Só os números e a Fibonacci, tá? Nesse caso aqui, eu estou utilizando a caixa de Gram, tá? Para quem não sabe, caixa de Gram é essa daqui, ó. Mas dá para ser a Fibonacci também, não muda nada, tá? É só porque a caixa de Gram é melhor para manuseio, né? Enfim. José, e quando tu sabe que o gráfico vai virar ou vai continuar, enfim, pessoal, vocês têm que analisar vários tempos gráficos, não adianta você analisar só um tempo gráfico e tentar operar com base no achismo, eu acho que vai acontecer tal coisa. Se você opera com base no achismo, você tem uma taxa de lucratividade e consistência muito baixa de sucesso, entendeu? Porque você vai estar operando aleatoriamente, sem dados, sem probabilidade, sem a matemática ao seu favor, entendeu? Então, sempre tenha muitos contextos gráficos que vão te levar a uma tomada de decisão que vai ser a abertura da operação de venda ou de compra, tá? Então tá.
Com base nisso, todo o movimento do diário, ele acontece no 4 horas, ou numa hora, enfim, nos tempos gráficos menores. Todo o movimento do 1 hora, 4 horas, acontece no 15 minutos, nos 5 minutos. Todo o movimento dos 5 minutos acontece no minuto, tá? Então, você tem que ver a intenção do preço do tempo gráfico maior, tá? Mas a operação e as reações que vão te fazer ter uma tomada de decisão vai ser no tempo gráfico menor, beleza? Então, a gente tem a seguinte coisa na cabeça. Por exemplo, no cenário atual, a gente entende que em algum momento o gráfico do diário vai voltar para fazer uma retração. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar ali no 4 horas ou numa hora o gráfico simplesmente inverter a estrutura de alta para continuar comprando, entendeu? Para começar as compras ou continuar vendendo, enfim. Então, nos tempos gráficos menores, a gente espera que o preço inverte a estrutura, indicando que o tempo gráfico maior vai começar a reversão, para buscar a retração, entendeu? Ó, o desenho que eu faço no tempo gráfico menor, o gráfico do diário se repete, ó. Por exemplo, isso que eu vou buscar, vai aparecer aqui, ó. Entendeu? E daí, quando o tempo gráfico do diário chega aqui no 50%, ele continua a expansão de baixa, tá? Ou enfim, respeita aqui e busca o topo, mas tudo isso vai ser, a gente vai conseguir decifrar no tempo gráfico menor, tá? Então, quando chega no tempo gráfico menor e ele começa a fazer as estruturas e a gente vê que inverteu, a gente não compra direto aqui. Por quê? Isso daqui é uma operação de reversão, então as probabilidades de sucesso são mais baixas do que uma operação de continuação, beleza? Tá, então, quando o gráfico está nesse momento aqui, a gente vai lá no tempo gráfico menor, que é aqui, beleza? Seja 15 minutos, 5 minutos, enfim. E no tempo gráfico menor, o gráfico vai estar desse jeito aqui, entendeu? Tudo que acontece no tempo gráfico maior já aconteceu no tempo gráfico menor. E nesse caso aqui, ó, a gente vai pegar uma operação quando? Quando a gente viu que o tempo gráfico maior fez a expansão, começou a retração. E lá no tempo gráfico menor, o gráfico menor já fez a expansão. Então, na retração do tempo gráfico menor, a gente entra, tá? Confiando na probabilidade, na matemática, a gente faz uma compra com alvo lá no fundo, tá? No meu caso, lá no topo. No meu caso, 1 para 5. Parece meio complexo, mas eu vou mostrar aqui na prática e vocês vão ter noção do que eu quero falar, tá? Então, pessoal, vou fazer um backtest ao vivo na prática, como seria uma operação que eu pegaria, tá? Então, eu voltei aleatoriamente aqui o gráfico para explicar desde o zero para vocês, entendeu? Então, aqui é o tempo gráfico do diário, tá? O que a gente tem que identificar primeiro? A gente tem que identificar a estrutura do preço, beleza? Então, a primeira coisa que a gente enxerga é que a estrutura está em uma estrutura de alta, tá? O gráfico está fazendo estruturas de alta, beleza? Então, o que a gente busca? Com base em duas coisas, operações de retração são operações que pagam menos e demora mais. Operações de expansão, que é esse movimento aqui, são operações que pagam mais e são operações mais rápidas. Então, a gente vai dar preferências para a operação de expansão, tá? Não que operações de retração não pagam mais. Nesse caso, eu vou explicar como se fosse uma operação de expansão para alinhar todas as coisas e vocês entenderem melhor, tá? Então, identificou a estrutura, a gente traça o Premium Discount, beleza? Com o Premium Discount traçado, a gente entende que o quê? Essa daqui é a região de vendas, porque está acima dos 50%. Essa daqui é a região de compras, porque está abaixo dos 50%. Então, aqui o preço está caro e aqui o preço está barato. Então, se a gente quer comprar com base na expansão, com alvo aqui em cima, né? A gente quer comprar barato, a gente não quer comprar caro, tá? Então, a gente aguarda, a gente primeiro define, na verdade, pontos de interesse, tá? A gente tem esse ponto de interesse aqui, que o gráfico respeitou desse ponto de interesse, que foi responsável por jogar o preço para cima, beleza? Então tá, a gente já tem nossos pontos de interesse traçado. Sempre tracem pontos de interesse abaixo dos 50%, tá? Porque geralmente se você traçar, por exemplo, um Fair Value Gap e estiver acima dos 50%, ele vai ser usado como liquidez para buscar regiões mais aqui abaixo e fazer a expansão depois,
tá? Então, eu vou passar aqui, esse daqui é o gráfico do diário, eu vou esperar o preço chegar abaixo de 50% para a gente começar a procurar uma operação de compra, né? Tá, então ele fez essa movimentação aqui, ó, a gente já consegue ajustar os 50%. Então, essas regiões aqui, pessoal, elas são válidas, beleza? Já são válidas, tá? Aqui, ó. Então, agora o que a gente faz? A gente tem as regiões válidas, a gente abaixa o tempo gráfico. Eu vou botar lá numa hora, tá? Então, numa hora, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar o preço reagir dentro dessas regiões, tá? E mostrar para nós que o preço quer, de fato, inverter a estrutura para buscar o topo, né? Porque não adianta comprar direto nesses pontos, pessoal, porque são probabilidades, esses pontos não são 100% de certeza que vai ser respeitado. Aí, o que eu espero? É uma movimentação que me mostra que o ponto foi respeitado, tá? Então, numa hora, eu vou esperar uma movimentação que vai reverter a estrutura, que vai me mostrar que vai reverter a estrutura, tá? Deixa eu passar aqui. Ó, vamos ver o gráfico de uma hora fazer uma movimentação de reversão de estrutura. Ó, nada válido, porque a estrutura atual dele tá aqui, topo é aqui, tá? Então não tem nada válido. Vamos passar. Ó, a estrutura atual dele tá aqui, continua de venda. Nada impede, pessoal, de pegar vendas aqui também, mas nesse caso eu só tô mostrando uma operação de expansão para vocês, tá? Para ser mais rápido, porque senão vai demorar demais. Ó. Vamos ver. Opa. Ó, deu uma mudança de estrutura. Então aqui, pessoal, eu vou apagar essas linhas aqui, ó, para o gráfico não ficar tão poluído, tá? E vou apagar esses pontos de interesse que não foram respeitados. Na verdade, eu vou deixar aqui para explicar para vocês, tá? Aqui, eu vou fazer um desenho bonitinho. A gente tem um ponto de interesse lá do diário, tá? Então, ele é um ponto de interesse grande. Eu vou simplesmente comprar aqui do nada? Não, cara. Eu vou esperar uma movimentação no gráfico que vai me indicar que reverteu. Então, o que o gráfico faz aqui, ó? Ele deixa a liquidez, tá? Captura a liquidez. A estrutura dele tá aqui, o fluxo, né? Inverte o fluxo, inverte a estrutura. Já indica para nós, opa, a gente pode esperar no tempo gráfico menor compras, tá? Então, deixa eu fazer o desenho bonitinho aqui, ó. O gráfico captura liquidez, cadê? Aqui, tá? Inverte a estrutura também, o fluxo, né? Aqui inverteu o fluxo, beleza. Então, a gente está num ponto de interesse do tempo gráfico do diário e a gente tem uma reversão no tempo gráfico do 1 hora, tá? Então, a gente vem e traça o Premium Discount também no 1 hora. Beleza? E o que eu vou fazer? Se eu quero uma operação de expansão, eu vou ficar pegando a retração aqui também? Não, eu só vou focar na expansão dos movimentos. Então, eu vou aguardar 1 hora, vir aqui até os 50% para mim abaixar o tempo gráfico e tentar pegar alguma compra, tá? Então, vamos aguardar 1 hora fazer uma movimentação. Olha, ele tem aqui, pronto, 50%. Beleza. Agora, o que eu venho e faço? Ele tem um ponto de interesse aqui numa hora, tá? Ó, tudo contexto gráfico. Eu vou diminuir pro 5 minutos. Beleza? Nos 5 minutos, o que eu vou esperar agora? Então, pessoal, alinhe sempre os contextos, tá? Se você quiser, pegue um caderno, uma folha de papel e anote para ficar mais claro no dia a dia. Então, vai fazendo o checklist. O diário, tá o quê? Vendedor ou comprador? Comprador. 1 hora, tá o quê? Vendedor ou comprador? Vou botar aqui, 1 hora. Tá? Comprador, beleza? Então, já vai aumentando a probabilidade da operação dar certo, tá? Então, a gente tá numa região de compra do diário, a gente tá numa região de compra do H1, beleza? Porque a estrutura do H1 está aqui, não sei se dá para enxergar direito com essas linhas pretas, mas está aqui, beleza? Então, o H1 fez essa movimentação e o momento atual do H1 é retração para depois fazer a expansão, tá? Nesse caso aqui, ó. Deixa a tela voltar. Aí, ó. Retração. E aqui mais para baixo, ou enfim, mais para cima, a gente vai buscar uma operação de compra na expansão do preço. Então, agora, eu vou aguardar simplesmente uma reação nos 5 minutos, tá? Então, a gente já tem algumas informações aqui, ó. O preço capturou liquidez desses fundos, tá? E deixou
um ponto de interesse nos 5 minutos. O que eu vou esperar? Eu vou esperar o gráfico voltar nesse ponto de interesse, me dar a reação que ele quer subir e eu compro. É simples, tá? Mas é só ter a paciência. Muita gente nesses casos aqui já tá comprando direto, já tá entrando de qualquer jeito e é só esperar que o gráfico sempre vai voltar, tá, pessoal? O gráfico é tipo um algoritmo, entendeu? Ó, eu vou passar aqui o candle. Vamos ver, quando o preço tocar nesse ponto de interesse e me der uma confirmação, eu vou analisar ali no momento se eu vou entrar ou não na operação, tá? Bora ver. E muita gente, ó, vê o gráfico subindo aqui, já fica com FOMO, já fica com medo de ficar de fora da operação e tudo mais. Então, muita gente começa a entrar aqui e acaba levando o break-even e o stop simplesmente por não ter a paciência, tá? Então, a gente tem o ponto gráfico ali definido, né, o ponto de interesse, e é só aguardar. Vamos ver. E se ele for para cima também, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Porque depois dá para pegar a continuação do preço. Ó, como vocês podem ver, o gráfico sempre conta uma história, né, que é acúmulo de liquidez para depois capturar a liquidez e fazer o real movimento, tá? Vamos ver, vamos ver. Opa! Ó, o que a gente tem aqui, ó? Ao vivo, pessoal. A gente tem todo o contexto do diário, todo o contexto de 1 hora e agora a gente adiciona o quê? 5 minutos. Então, 5 minutos também está comprador, tá? Ele tem um ponto de interesse aqui na zona de compra do H1, na zona de compra do diário, tá? Os 5 minutos limpou a liquidez e o que ele faz, pessoal? Que é a minha tomada de decisão, que faz eu entrar numa operação. José, como tu sabe que tal região vai ser respeitada? Eu não sei. Eu simplesmente tracei o ponto de interesse com base em todo o contexto do diário, do H1 e dos 5 minutos. Eu simplesmente tracei o ponto de interesse e se esse ponto de interesse não ser respeitado, pessoal, tá tudo bem, porque não é 100% de certeza que o ponto de interesse vai ser respeitado, entendeu? Então a gente faz todo um contexto antes para chegar na tomada de decisão de definir um ponto de interesse e no meu caso eu aguardo a reação do candle do M5, que é o candle de intenção do preço para mim tomar a decisão de entrar numa operação. Então, nesse caso, a gente tem um ponto de interesse e a gente tem ao vivo aqui a captura de liquidez, tá? E a intenção do preço, que é esse candle aqui, comprador, tá? Ah, José, e tu iria comprar aqui? Não, eu iria aguardar o preço fazer esse candle. Se ele fizesse aqui embaixo ou se ele fizesse um sweep nessa região e deixasse o candle aqui, eu iria comprar do mesmo jeito, tá? Então, ele deu literalmente tudo que eu aguardo, o que eu faço? Eu simplesmente vou entrar na operação com o stop abaixo do fundo, do candle, tá? Se fosse uma operação de venda, seria no topo do candle, beleza? No meu caso, alvo de 1 para 5, beleza? Então, a partir do momento que o candle do M5 fecha com intenção compradora, eu simplesmente abro a operação, tá? Então, nesse caso, seria aberto aqui, ó, alvo de 1 para 5. E depois, José, o que tu faz? Cara, simplesmente aceita a operação, aceita o risco. Não tem mais o que fazer. Se o gráfico descer aqui, ó, agora ao vivo e me dar stop, beleza. Mas é isso que eu utilizo para fazer as minhas entradas no dia a dia. É basicamente tudo isso que eu utilizo, beleza? Então vamos passar aqui e vamos ver. Ó. José, e depois, como que tu move pro break... Ó, nesse caso aqui, ele já foi no take ao vivo. Mas, José, como que tu move pro break-even depois? Eu espero o preço depois da minha entrada fazer uma nova estrutura, tá? Fazer uma retração e depois uma expansão para quebrar a estrutura e eu mover pro break-even. Porque se o preço voltar aqui no 0 a 0, a gente já tem mais chances do preço passar reto, ao invés de respeitar, entendeu? Mas, galera, tá absolutamente tudo registrado aqui no canal, no dia a dia, tá? Isso foi mais só para vocês fixarem como que eu faço os meus contextos gráficos, entendeu? Então, simplesmente eu não chego nos 5 minutos do nada e faço uma compra. Não, tem toda uma análise do diário, pessoal. Lá no diário, aí depois chega com muita paciência, no 1 hora, depois com muita paciência, espera os 5 minutos se alinhar também, e daí no final você vai ter todos os checklist, mesmo com esse checklist aqui, tem a probabilidade de dar stop, entendeu? Porque o gráfico é literalmente probabilidade e matemática, que daí no final te dá um resultado. Entendeu? Então, se você espera todo esse contexto gráfico, leva 3, 4 stop, mas acerta uma operação de 1 para 5, cara,
beleza, você já tá com um positivo, entendeu? Então, vocês têm que focar sempre nisso daqui, pessoal. Matemática, probabilidade. É isso que vai fazer você ser lucrativo e consistente, tá? E sobre estratégia, é realmente contexto gráfico que vai, ao longo do tempo, com tempo de tela, vai te dar confiança de entrar nos pontos, tá? E basicamente é isso, pessoal, beleza? Desculpa se parece meio complexo, se eu não expliquei muito direito, porque agora é 7h40 e eu vou levar minha namorada para casa, né? Então vou pegar 1 hora e pouco de estrada. Eu tenho que arrumar as coisas aqui antes de ir ainda. Mas basicamente é isso, beleza? Espero que eu tenha fixado isso melhor na sua cabeça, que você precisa alinhar os contextos até chegar num ponto de tomar uma decisão. É igual aquilo que eu sempre falo, tá? Eu já repeti isso um monte de vezes aqui no canal. É igual você estar na escola ou na faculdade e te dão uma folha em branco para fazer uma redação, você precisa adicionar pontos, vírgulas, pontos de exclamação até chegar no final da redação, que vai dar o resultado completo. E no trade é a mesma coisa. Vai chegar no final da redação, você vai ter a decisão ali de compra ou de venda. Beleza? Então agora eu vou tomar um banho e já eu volto mais tarde, pegar uma estrada. Mais tarde eu volto para falar com vocês. Então, pessoal, já é 8h30, eu já desliguei o PC aqui. Agora eu vou passar um aspirador no quarto, tá? Minha namorada tá ali lavando a louça. Aqui é a chave do Fuscão. Ó, o modem fica do meu lado, pessoal. Praticamente do meu lado. Bora passar um aspirador agora. Então é isso, pessoal. A gente tá indo agora. Bora pegar 1 horinha de estrada. Vou parar pra abastecer também. Vão acompanhando. Bora que bora. Rapaziada, olha o cachorrinho do posto. De roupinha, cara. Que coisa mais linda, sério. Eu perguntei, esse cachorrinho é do posto? O cara falou que sim. Então, pessoal, já são quase 1 hora da manhã. Eu tô vindo finalizar o vídeo. Hoje eu consegui passar uma visão, só que eu passei de forma muito rápida. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se vocês não entenderam, não faz mal também, porque eu vou comentar sobre isso futuramente também. Enfim, vou passar mais visões, mais devagar, enfim, vocês vão entender, tá? Hoje eu trouxe minha namorada pra casa, né? Amanhã eu vou voltar pra minha casa e bora dar um foco essa semana pra ver se a gente pega uns takezão bonito. E eu vou gravar tudo ao vivo, né? E eu tô alguns dias já sem operar, como vocês puderam acompanhar. Amanhã, no caso hoje, que vocês estão vendo esse vídeo, vai ser o último dia operacional do mês. Vamos encerrar o mês daquele jeito, tá? Vamos iniciar julho com o pé direito, né? Vamos iniciar com tudo e com muito foco para lucrar muito, assim como foi maio e também o mês de junho, tá? Então é isso, eu vou deixar tudo registrado aqui no canal, tá? E é isso, pessoal. Hoje foi um dia simples, não fizemos tantas coisas, mas vão acompanhando, tá? Essa semana eu vou registrar tudo que eu for fazer também, assim como eu já venho fazendo há mais de 80 dias, beleza? Gratidão novamente a todo mundo que tá acompanhando, tá? Dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Essa semana promete, hein? Valeu!